Olá pessoas, bem-vindos de volta ao meu canal! O vídeo de hoje, sinceramente, não é um tipo de vídeo que eu gosto de assistir. Esses vídeos de sit down, que a pessoa senta e conversa com a câmera. Então, se você quiser, sei lá, tomar um chazinho, uma cerveja, ou ouvir o vídeo enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, aproveita, porque esse é o vídeo pra você fazer isso. Então, já vou deixar aí, que é um tipo de vídeo mais paredão, assim, que eu particularmente não sou muito fã. Mas, como eu vivo recebendo muitas perguntas sobre o porquê eu voltei do Canadá, eu resolvi respondê-las. O vídeo de hoje é sobre a realidade e as dificuldades de morar fora. Porque é uma coisa muito glamourizada. Uma coisa vista como uma coisa muito glamurosa, quando na verdade não é. Quer dizer, tem a parte glamourosa, óbvio, mas também tem aquela parte que não é tão legal e que normalmente a gente não considera antes de morar fora. Também quero começar o vídeo dizendo que eu vou falar das minhas vivências e das minhas experiências. Eu não posso falar sobre as vivências e experiências de outras pessoas, eu tô falando disso tudo sobre o meu ponto de vista, porque foi o que eu passei e é o que eu sei sobre morar fora. Então, se você já morou fora, se você conhece pessoas que moraram fora e tiveram outras experiências e outras vivências, elas são tão válidas quanto as que estão aqui, eu só vou mostrar pra vocês o meu lado da história. Porque pra mim não foi tão fácil, nem tão glamouroso e nem tão divertido. E é por isso que hoje estou aqui conversando com vocês diretamente do Brasil. Então, eu vivo recebendo perguntas sobre por que você voltou do Canadá, por que você saiu de um dos melhores países do mundo. O Canadá é país de primeiro mundo, você voltou para um país de terceiro mundo. O que estava passando na sua cabeça? Qual o seu problema? Esse tipo de pergunta. E eu entendo, eu totalmente entendo. São perguntas que eu com certeza faria se eu soubesse que alguém desistiu de morar no Canadá. Tipo, é o primeiro ou o segundo país com melhor qualidade de vida do mundo. E eu estou aqui hoje para dizer por que eu resolvi voltar. E para dar algumas coisas, algumas ideias que eu acho que não são muito mostradas, muito faladas. E até para caso você esteja pensando em morar fora, para você saber coisas que podem acontecer e sentimentos que podem vir e que talvez você não esteja considerando, porque ninguém fala sobre isso. Eu quero falar também que o meu caso foi um caso um pouco diferente. Tem pessoas que fazem intercâmbio e vão morar em casas de família, tem pessoas que fazem intercâmbio e moram numa pensão, tem pessoas que fazem intercâmbio e ficam na própria escola, como eu já fiz esses intercâmbios mais curtos, de um mês, onde eu fiquei na própria escola. E como eu decidi levar minha cachorra, eu acabei alugando um apartamento lá e morando sozinha. Então eu tinha esse adicional de solidão, que é outras pessoas que vão pra morar em casa de família, ou em pensionatos, ou em lugares onde tem mais gente, não passam. Então, como eu já comecei a falar sobre a solidão, eu vou continuar um pouquinho nesse tópico. Como eu estudava numa escola internacional, significava que todos os estudantes de lá eram internacionais, de diversos países diferentes, mas não tinha ninguém canadense, não tinha ninguém que morasse no Canadá, não tinha ninguém que tivesse nascido no Canadá, não tinha ninguém do Canadá. Então, todos os meus amigos eram de fora também eram imigrantes, e é muito difícil você fazer amizade com locais quando você tá numa situação dessas, em que eu estava. Por ser uma escola internacional, existiam vários tipos de cursos. Existiam cursos de 3 meses, existiam cursos de 6 meses, de 9 e um único curso de 1 ano. Eu ia fazer o curso de 12 meses, mas ele era dividido. Então, assim, eu fazia aulas com pessoas que iam ficar 3 meses, eu fazia aulas com pessoas que iam ficar 6 meses, eu fazia aulas com pessoas que iam ficar 9 meses, não fazia aula com ninguém que ia ficar 12 meses, porque eu fui a única que escolheu esse tópico, esse curso. Então, uma coisa que acontecia muito pra mim era que os meus amigos, eles eram muito
rotativos, assim. Eu tinha amigos que eu conheci que já tinham ficado 6 meses e aí logo que eu entrei eles estavam fazendo o último mês ou os últimos 2 meses deles. Então logo depois eles vinham embora. Eu tinha amigos que chegaram junto comigo, mas que foram embora 3 meses depois. Tive amigos que chegaram comigo e foram embora 6 meses depois. Mas assim, as amizades elas eram todas muito rápidas, elas eram todas muito rotativas mesmo, porque era sempre entrando e saindo gente da minha vida, sabe? Uma coisa que eu acho que é um bônus é que quando você tá numa situação dessas, onde você tem só estudantes internacionais com você, acaba que vocês estão todos no mesmo barco, assim, vocês estão todos passando pelas mesmas coisas e acaba que é mais fácil de você encontrar, fazer amizades mais rápido. Porque ao mesmo tempo que você tá sofrendo por estar sentindo falta da sua família, eles estão sofrendo por estar sentindo falta da família deles. E no dia que eles estão tristes, eles têm você. E no dia que você tá triste, você tem eles. Então, acaba que as amizades acabam acontecendo muito rápido. Mas também acontece das pessoas irem embora e você ficar sozinho. Que aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes. Eu vou mudar de posição 600 vezes durante esse vídeo, porque toda hora o Tobias pede alguma coisa e eu tenho que parar e dar atenção pra ele. Então, peço desculpas. Tem isso, assim, você acaba passando muito tempo sozinha, principalmente eu, porque eu não morava com ninguém, eu acabava passando muito tempo sozinha, muitas noites sozinhas, muitos fins de semana sozinha, muito tempo sozinha, basicamente, o que não era muito divertido. Então, assim, também era muito difícil porque existem aplicativos e grupos no Facebook de pessoas que querem conhecer outras pessoas, existem. Todos que eu tentei tentaram sair, tipo, num date, então não funcionava. Não funcionava muito bem. Acabava virando um Tinder e não era isso que eu tava procurando. Então, assim, tiveram muitos dias de solidão, muitos dias mesmo. E entrando nesse assunto de solidão, também entra no assunto do fuso horário. O tempo de diferença daqui pra lá, quando o Brasil estava em horário de verão, que foi quando eu fui, porque eu fui no inverno de lá, em dezembro. Era o verão daqui, então eram 6 horas de diferença. E aí, que lá tava no horário de inverno, aqui tava no horário de verão, aí eram 6 horas de diferença. Quando acabou o horário de verão, ficaram 5 horas de diferença, e aí quando acabou o horário de inverno, foi pra 4 horas de diferença. Mas assim, no começo eram 6 horas de diferença. Então, por exemplo, eu passei o Natal e o Ano Novo lá, meu pai tava comigo, mas acabou que meu pai passou o Natal e o Ano Novo basicamente sozinho, porque ele ficou esperando, o nosso Natal foi 6 horas da tarde pra nossa família aqui, e ele ficou esperando até a meia-noite de lá pra poder conversar com a família que tava aqui, só que eu acabei dormindo, então tadinho, ele passou sozinho, e o Ano Novo foi basicamente a mesma coisa. Essa questão de fuso horário também era um saco, porque, por exemplo, eu acordava às 7 horas da manhã de lá, era 1 hora da manhã aqui, então eu não podia falar com a minha família quando eu acordava. Quando eu saía da escola, mais ou menos umas 3 horas da tarde, o pessoal aqui tava no meio do trabalho ou da escola, e então eu também não conseguia falar com eles. E quando eles chegavam em casa, às 6 horas da noite, depois do trabalho, minha mãe, por exemplo, já era meia-noite pra mim. Então, falar com a família era muito difícil por causa do fuso horário. Outra coisa que eu acho que entra nisso tudo é a distância. A distância, eu acho que uma coisa a ser pensada em relação à distância é se der alguma merda comigo, em quanto tempo o meu pai ou a minha mãe vão conseguir chegar, e se der alguma merda aqui no Brasil, em quanto tempo eu vou conseguir chegar. A viagem pro Canadá eram mais ou menos 20 horas de viagem, então, quer dizer, pra Vancouver, né, eram mais ou menos 20 horas de viagem, então, se acontecesse alguma coisa, os meus pais conseguiriam chegar em no máximo 24 horas, e isso se tudo desse muito certo. Eu tive um acidente quando eu tava lá, eu quebrei a mão e tive que fazer uma cirurgia, e o sistema de saúde deles é muito bom e muito rápido, o que acabou não trabalhando a meu favor, porque a minha cirurgia foi marcada numa sexta-feira para ser na segunda-feira de manhã.
E o meu pai simplesmente não conseguiu achar voo nenhum, nem se ele tivesse disposto a pagar 60 mil reais por uma passagem de avião. Não tinha voo e os que tinham estavam cheios, então ele não conseguiu ir de jeito nenhum. Ele chegou lá mais ou menos uma semana depois da cirurgia. E até ele chegar lá eu fiquei dependendo de pessoas que eu tinha acabado de conhecer. E não me leva a mal, a pessoa que cuidou de mim foi o Thiago, ele era um anjo na minha vida, sério, de verdade. Esse menino, ele não acredita em Deus, mas ele foi enviado diretamente por Deus pra mim. E ele cuidou muito bem de mim, mas a gente tinha acabado de se conhecer e eu ficava me sentindo muito mal, porque eu sabia que eu tava fazendo, tipo, ele perder a aula, ele saía na hora do nosso almoço pra ir me alimentar, porque no pós-cirúrgico eu sentia muita dor, e os remédios pra dor me davam muito sono, então eu acabava dormindo o dia todo. Eu fui uma das pessoas que teve a má sorte de ter a saúde muito debilitada e ter muitos problemas de saúde enquanto eu tava no Canadá. Então, eu não acho que isso vai acontecer com você que tá assistindo esse vídeo e tá planejando ir morar em algum lugar, mas comigo aconteceu, então saiba que é uma possibilidade. Eu descobri a minha alergia a oleaginosas enquanto eu estava lá, e lá é um país que usa muita coisa, muito óleo de amendoim, muitas nozes, muita castanha, e eu tive, em 11 meses que eu fiquei lá, eu tive 13 crises de alergia. Eu andei de ambulância 4 vezes, e toda vez que isso acontecia, eu tinha que ter alguém para me assinar para eu poder sair do hospital. E então eu sempre precisava encher o saco ou incomodar alguém pra ir me assinar e me tirar, ou até ficar no hospital comigo. Eu sei que as pessoas estão dispostas e as pessoas fazem de bom gosto. E as pessoas querem ajudar, mas quando é você que tá na situação que precisa de ajuda, você acaba se sentindo um peso na vida daquelas pessoas, então acaba sendo bem difícil e uma situação bem chata. Eu acho que aí já tem alguns dos motivos para vocês entenderem por que que eu decidi sair do Canadá. Outra coisa que acontece muito quando você tá morando longe e que você não pensa antes de você ir é o quanto de coisas que você vai perder. Datas comemorativas, aniversários, reuniões de família. Quando eu via a minha família toda junta fazendo um churrasco, o coração doía demais, 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 demais mesmo. Perder aniversário das minhas sobrinhas, perder aniversário das minhas irmãs, aniversário dos meus avós. Você acaba perdendo tudo, porque você não consegue, mesmo que você ligue e faça uma videochamada, não é a mesma coisa. E pra mim, pessoalmente, isso doía muito, porque eu sou muito ligada à minha família e eu sinto muita falta de estar presente com eles. Eu sentia muita falta de estar presente com eles. Então isso pra mim foi uma coisa que pesou muito. E quando eu tava no Canadá também, a minha irmã, a mais velha, engravidou. E eu ficava angustiada, sabendo que eu não ia participar da gravidez dela. Eu ficava muito agoniada, assim, porque uma das minhas coisas favoritas no mundo é ser tia, e o meu sobrinho ia nascer e eu não ia ter participado de absolutamente nada. Quando eu desisti do Canadá, eu resolvi voltar. Eu voltei dia 4 de outubro e ele nasceu no dia 14. Então, assim, foi bem em cima da hora, sabe? Quase que eu não vi a minha irmã grávida. Voltamos. Ah, minha comida superaqueceu. Desculpa, galera, por causa do corte. Mas então, como eu estava falando, pra mim essa sensação de estar longe da família e de perder datas importantes e perder momentos importantes era muito difícil. E isso me doía muito. Então, eu acho que é alguma coisa que vale a pena ser considerada antes de você ir. Não tô tentando te convencer a não sair do país, acredite. Sair do país é uma ótima ideia no momento em que ele está. Mas eu tô te contando do que eu passei, do que eu senti enquanto eu estava lá fora. Choque de culturas, eu acho que é uma coisa que as pessoas normalmente perguntam muito sobre. Eu não... Assim, óbvio que existem muitas diferenças culturais entre o Brasil e o Canadá, mas eu não senti tanto isso, porque como eu disse, eu não tive muitos amigos locais.
Eu senti bastante porque os meus amigos, por exemplo, europeus, chineses, coreanos, pra eles esse negócio de vamos lá em casa hoje, vamos dormir lá em casa, não é uma coisa muito comum. Mas não foi um choque de cultura em relação ao país, Canadá. Acho que a maioria dos meus choques de cultura em relação ao país foram mais positivos do que negativos, assim. O país ele é muito pra frente, é muito avançado, é um país que respeita muito a diversidade, é um país que respeita muito a individualidade de cada pessoa. E isso pra mim foi assim incrível, era incrível, ainda é uma coisa que eu admiro muito lá. Uma coisa que eu acho que a gente tá muito atrasada aqui no Brasil e que me incomoda muito. Eu acho que o meu maior choque de realidade, na verdade, foi ter voltado. Foi chegar aqui e ver que lá as coisas eram tão diferentes e tão melhores. Mas estar lá e estar longe da família, e estar lá e perder tantos momentos, estar lá e ter tantos problemas de saúde, acabou não sendo tão. Acabou botando na balança, estar aqui seria muito mais fácil e muito mais viável pra mim. Eu tenho amigos que foram com marido, esposa, filhos até, e que se deram super bem, porque você tem uma rede de apoio lá, que eu não tinha. Eu tinha a minha cachorrinha. Óbvio que quando você trabalha e você tem uma relação com as pessoas todos os dias, isso acaba acontecendo naturalmente, mas não foi o meu caso, porque eu estudei numa escola internacional e eu conhecia mais gente de outros lugares do mundo, o que foi ótimo. Eu conheci várias culturas, eu não me arrependo nunca de ter tido essa experiência. Eu sei que muitas pessoas acham loucura ter voltado pro Brasil, e de verdade eu concordo totalmente. Às vezes tem dias que eu acordo, eu abro qualquer plataforma de notícias e eu penso, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Se eu sairia do país de novo e moraria em outro lugar, com certeza. Acho que no momento em que o nosso país está hoje, tem que ser uma das opções, porque é muito difícil ver o rumo que o país está tomando. Principalmente o Canadá, ele é muito receptivo a pessoas diferentes. Eu lembro que tinha um professor que contava uma história que ele dizia que Vancouver era a cidade mais onde as pessoas menos cuidavam da vida dos outros do mundo, e que ele tinha um aluno que provou isso. O menino, ele pegou uma touca, cortou a parte de cima da touca e ele andava com aquela touca só daqui até aqui. Ele andou com aquela touca daquele jeito por uma semana. Ninguém parou pra perguntar, ninguém virou pra olhar, ninguém deu aquela olhada de cima a baixo, ninguém deu atenção nenhuma, porque lá o diferente é o normal. E eu sinto até hoje que parte de mim ficou lá. Eu sinto até hoje que aquele país é completamente diferente, completamente. Foi o lugar onde eu mais me senti em casa, onde eu mais me senti tranquila. Eu ia e voltava dos lugares de madrugada sem medo absolutamente nenhum de qualquer coisa acontecer comigo. E isso é falar muito, porque eu moro em Florianópolis, que é a capital mais segura do país. E eu ainda sinto uma diferença gigantesca da segurança daqui em relação à segurança de lá. O Canadá, pra mim, hoje, eu percebo o quanto ter tido essa experiência de ficar lá me abriu os olhos pro quanto o nosso país é retrógrado, e eu acho que isso só veio piorando nos últimos anos. Então, assim, se você tem a chance de morar no Canadá, vai. Sério, não pensa duas vezes. Tô falando também em relação a Vancouver, óbvio. Tem outros estados ou cidades que podem não ser tão acolhedores. Se eu voltaria a morar lá, com certeza
Eu acho que hoje, estando mais velha, estando mais preparada e sabendo de tudo que eu passei, eu saberia lidar melhor com todas as adversidades. Mas eu ainda lembro também das dificuldades que eram ficar longe da família, ver todo mundo, ver os meus sobrinhos crescerem de longe, não participar de datas importantes, não poder ajudar quando coisas ruins aconteciam, não poder abraçar a minha família quando coisas ruins aconteciam. Também são coisas que eu lembro muito. E então é isso. Eu queria desmistificar um pouco esse morar fora, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo fala com muito glamour, mas também existe um outro lado da moeda, que não é dinheiro, não é nada que vai consertar. É você estar sozinho e você estar longe de quem você ama é muito difícil. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha trazido alguma informação relevante pra você ou te mostrado alguma coisa. Então, eu espero que eu não tenha te desencorajado a sair do país, porque acredite, é válido. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo. Pode ser críticas construtivas, reclamações ou opiniões, ou se você morou fora do país, ou se você já fez intercâmbio e você teve uma outra vivência, a gente pode conversar nos comentários. Super, ou se você quiser me seguir no Instagram, se você ainda não me segue, a gente também pode conversar por lá, é @BárbaraConrado, vou deixar aqui na tela pra vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, mais uma vez vai estar aqui em cima. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Tchau!